Daniel 2:44, vou ler. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Eu hoje quero partilhar consigo uma mensagem que tenho a certeza absoluta, porque ela fervilha no meu coração. Tenho a certeza absoluta que se você puser isto em prática, adotar isto como pensamento cristão, um pensamento com base profunda na palavra de Deus, tenho a certeza que a sua vida, você vai revolucionar a sua vida completamente. Eu acabei de ler um versículo que está aqui no capítulo 2, versículo 44 de Daniel, e isto tem base num sonho de um rei chamado Nabucodonosor. O rei não conseguia interpretar aquele sonho e depois de ter chamado várias pessoas, ninguém conseguiu interpretar o sonho, até que encontraram Daniel, e o Daniel era ele o único, porque foi Deus que lhe deu o sonho. Então ele passou a interpretar o sonho para o rei. E nesse sonho tinha uma estátua, e a cabeça da estátua era de ouro, que era referente ao império da Babilónia, de Nabucodonosor. Depois o peito era de prata, e essa prata significa o Império Médio-Persa, que veio a seguir. E depois, no ventre e nos quadris, tinha outro metal, que era o bronze. E esse metal significa o Império de Alexandre o Grande, o Império Grego. Depois vêm as pernas, e as pernas têm um metal que é ferro. E esse império era, segundo lá descrito, era o pior de todos. Diz que pisaria, destruiria completamente tudo o que pusesse à sua frente, e o que sobrasse pisava aos pés. Depois nos pés, os pés eram de ferro e barro. E os pés, que têm 10 dedos, não é? Os 2 pés, significa as 10 províncias de Roma, na época em que um pouco antes do nosso Senhor Jesus Cristo. São estabelecidas 10 províncias, mas diz que era barro e ferro, significa que era por um lado forte, mas por outro lado instável. Mas o que importa aqui realçar é que depois vem uma pedra e é tirada contra a estátua e esmiuça completamente a estátua, dá cabo de tudo, transforma aquela estátua em pó. E diz que essa pedra transformou-se numa montanha que encheu toda a terra. Sem dúvida nenhuma que está a falar de Jesus Cristo e do Reino de Deus. E então é sobre isso que eu quero falar. Você e eu pertencemos a um reino que já vamos ver que não pode ser destruído. Venha lá quem vier. Durante todos estes 2000 anos tem-se levantado homens, impérios, pensamentos como o marxismo, sei lá, tantas, até a própria igreja. O diabo tentou contaminar a igreja por dentro, mas cá estamos nós. É impossível destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Daniel recebe esta revelação da parte de Deus, e nos tempos de Jesus vira-se para Pedro, aqui no capítulo 16, verso 18, e diz assim: Jesus falando a Pedro e aos outros discípulos disse: a igreja está fundamentada na rocha,
Aliás, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, Jesus, ao falar para Pedro, está-lhe a dizer que aquilo que ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, seria a pedra angular do cristianismo, do reino de Deus. E seria inabalável, porque ele está a dizer aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qualquer tentativa diabólica, humana, seja lá o que for, para destruir a igreja, é tempo perdido, porque a igreja é indestrutível. Mas a igreja não são paredes, a igreja somos nós, a igreja é você. A igreja é você que tem Jesus no seu coração. A igreja é você que nasceu de novo. A igreja é você e eu. Porquê? Porque fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Então, ouça, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, eu vou repetir, não pode ser abalado, vou dizer outra vez, um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Repare no que está aqui escrito, porque você e eu recebemos um reino que não pode ser abalado. Agora você veja, aquela palavra, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é para se cumprir. É bem verdade aquilo que diz lá, que a palavra de Deus não volta para Deus vazia. Você veja que isto que o Daniel falou foi há aproximadamente 2.500 anos. E veja, tudo se tem cumprido e está a cumprir e vai-se continuar a cumprir. Porque o reino de Deus é inabalável. Inabalável. Agora, voltando aqui ao texto, eu gostaria de vos dizer o seguinte. Portanto, nós que recebemos um reino que não pode ser abalado, somos encorajados a servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Portanto, a igreja não se pode esconder, porque a igreja é a luz do mundo e é o sal da terra. Ouça, a luz ilumina, o sal tempera. Nós estamos cá para isso, para iluminar o mundo e para sermos o sal, para temperar a sociedade. A sociedade não tem futuro sem a igreja. A sociedade não tem futuro sem o cristianismo. Se destruíssem o cristianismo, destruíam o mundo, destruíam o ser humano. Portanto, nós estamos cá para ser luz e para ser o sal da terra. É por isso que Jesus vai dizer assim, vós sois, em Mateus 5, verso 14, vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder, uma cidade edificada sobre um monte. Às vezes nós queremos desaparecer daqui para fora. É interessante que nós queremos ser arrebatados o mais depressa possível. Certo, nós vamos ser arrebatados, tenha calma, vamos ser arrebatados, Jesus vem nos buscar. Mas ouça aquilo que Jesus disse na oração ao Pai, quando Ele estava para sair deste mundo. Ele fez uma oração no capítulo 17 e numa fase da oração Ele diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Ele próprio orou para nós para Deus não nos tirar do mundo, mas que nos livre do mal. Isso é outra coisa, isso é outra conversa. O diabo não lhe pode tocar, o diabo não pode tocar porquê? Porque você e eu estamos protegidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos cá para influenciar o mundo. Por isso, nós não devemos misturar-nos com o mundo. Quando eu digo misturar-nos, é culturalmente. Você não está cá, você e eu não estamos cá para absorver a cultura mundana, a cultura pagã, mas estamos cá para influenciar a cultura cristã ao mundo em que nós vivemos. Houve uma altura em que a igreja andou a cristianizar. Isso não é bíblico. Nós estamos cá para evangelizar, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Houve um tempo que quem não se convertesse morria. Infelizmente aconteceu isso em África, aconteceu isso na América do Sul, América do Norte. Todos tinham que se converter ou então morriam.
Mas Jesus não veio para condenar o homem, mas para que o homem fosse salvo por ele. João 3,17, é o que lá diz. Agora veja, você e eu somos o verdadeiro Israel de Deus. O verdadeiro Israel de Deus é espiritual, é por isso que é inabalável. O verdadeiro Israel de Deus está lá em Gálatas 6,16, que nós somos o novo Israel de Deus. E judeu não é aquele que é exteriormente ou aquele que é circuncidado, mas aquele que é espiritualmente. Está lá em Romanos, você pode conferir, está lá em Romanos 2, 28 a 29. Nós somos o novo Israel de Deus. Portanto, a história da Igreja confirma que a Igreja é o reino de Deus, e a Igreja é um reino inabalável. Confirma que ninguém conseguiu nem vai conseguir nunca destruir a Igreja, o povo de Deus. Em Colossenses 1, capítulo 3, diz lá que nós fomos retirados do reino de Satanás, do reino das trevas, e transportados para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não lhe dá alegria pensar nestas coisas? Você saiu do reino do diabo, você e eu saímos do reino do diabo, do reino das trevas, do reino da confusão, e fomos transportados para o reino de Deus. O reino de Deus já está dentro dos nossos corações, nós pertencemos ao reino de Deus. Portanto, reino com Cristo, reino já nesta terra, reino com Ele. Você tem poder e autoridade que foram dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos fará dano. Tudo isso, serpentes e escorpiões, fala do poder de Satanás. Portanto, seja luz, seja sal da terra, reine, porque você está cá para vencer. Você e eu estamos cá para vencer. Deixe-me fazer uma oração. Querido Deus e Pai, eu te dou graças, porque a Igreja está fundamentada no nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a cumprir com a missão que Tu nos deste, que é de fazer discípulos entre as nações. Porque o Teu Filho disse, é-me dado todo o poder, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço, Senhor, que nos dês a sabedoria para ser luz para as nações, para ser luz para todos aqueles que não conhecem Deus, que não conhecem o reino, que não conhecem a palavra de Deus. Peço-te assim, em nome de Jesus. Amém.